Então, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Vamos dar início agora à nossa 7ª aula de gestão de projeto com PMBOK. Então, a gente hoje tem muito conteúdo mesmo. Vamos lá. Essa primeira aula, na verdade, a gente vai falar nas 2 aulas hoje o sistema de entrega de valor, tá? Para que você se situe em relação à aula passada. Na aula passada a gente teve uma visão geral sobre o guia PMBOK. Eu dei uma explicação assim bem rápida de cada um dos itens. Agora, a partir da aula de hoje, a gente vai ver cada item seguindo a sequência lá, o passo a passo do guia, tá? Quem estiver assistindo, né, e quiser acompanhar pelo guia, pode acompanhar o guia do PMBOK, porque é exatamente o que está lá. O que é que vai ter de diferente, né, em relação à aula? É melhor eu ficar só lendo o guia PMBOK, é melhor assistir a aula. Melhor assistir a aula, evidentemente, porque eu vou trazer durante as aulas, né, sempre experiência, vivência minha, como eu já falei para vocês em outra aula, de projeto, problemas em projeto que eu tenho, que eu tive, coisas boas que eu acabei fazendo, ruins, enfim, e encaixando sempre dentro desse contexto, para que vocês possam cada vez mais sentir o peso da prática do guia, de um guia do nível do PMBOK, tá? Então, a primeira parte, na verdade, é o sistema para a entrega de valor. A entrega de valor, o que é o valor, né? Esse conceito eu trato muito disso no empreendedorismo, né? A disciplina de inovação e empreendedorismo. Qual é o valor que eu gero para o meu cliente? Qual é o valor que eu gero para o meu cliente? Então, essa pergunta a gente precisa sempre se fazer. Porque as pessoas muitas vezes pensam em vender um produto, em vender um serviço, mas acham que o produto em si ele se encerra quando, na verdade, a gente não tem que vender um produto ou um serviço. A gente tem que vender um valor que entrega, um produto que entrega valor. Abrir, pessoal, é o capítulo 2, Acho que sim. O primeiro é a visão geral e o sistema para entrega de valor. Então, a definição de valor está muito atrelado a benefício. Tá? Então, qualquer coisa que você for comprar, você pode, a partir de agora, parar para pensar assim: qual é o benefício que esse produto me gera? Tá? Então, quando eu vou comprar um casaco, por exemplo, qual é o benefício que um casaco gera para você? Na verdade, a manutenção da temperatura térmica, de uma condição térmica do corpo, que você não vai sentir muito frio. Então, o benefício é o conforto térmico de você mesmo. Quando você compra um casaco, você não está comprando o casaco, você está comprando o benefício que ele gera. Tá? Quando você compra um carro, você está comprando o benefício que o carro gera, que é o valor. Qual é o valor de um carro? Transportar você de um lugar para o outro. Tá? Evidentemente que um carro mais simples vai entregar, às vezes, o mesmo valor, esse valor do transporte, de um carro mais robusto. Só que, evidentemente que tem o valor, o benefício principal, e tem outros benefícios ali menores, né, que vão gerar cada vez mais conforto. Mas cada peça, cada parte de um carro que você compra com um item a mais, cada item está gerando um benefício a mais. Você não está comprando um carro com um ar-condicionado. O ar-condicionado também. Qual é o benefício que o ar-condicionado do carro gera? Aquecer ou esfriar de acordo com a temperatura ambiente. Então, pensar sempre em benefício. Tá? Então, quando o guia do PMBOK traz o sistema para a entrega de valor, é que não há projeto,
que não esteja entregando algum valor também. Tá? Todo projeto eu tenho que pensar qual é o valor que esse projeto entrega. Esse projeto entrega redução do tempo de alguma coisa. Esse projeto entrega uma economia de custos para a empresa em curto prazo. Então, qual é o benefício gerado pelo que você está entregando? A mesma coisa, esse conceito de valor é tão importante, eu não pensava assim no passado. Depois que eu comecei a estudar isso, nessa parte da inovação de empreendedorismo, porque tudo eu penso, qual é o valor que eu vou gerar? Qual é o valor que eu estou gerando, por exemplo, para o meu aluno? Eu venho aqui dar aula. O produto é a aula. Tá certo? Então, só que vocês vêm aqui porque vocês precisam dar aula. Mas qual é o benefício que a minha aula gera para vocês? Qual é o benefício que eu posso trazer com a minha aula para vocês? Qual é o valor que eu entrego? Tá? Então, o valor que eu entrego é conhecimento. Um conhecimento, nesse caso específico, de um guia PMBOK aplicado. Tá? Mas qual é o benefício que isso gera? Qual é o benefício que o meu curso, esse especificamente, gera para vocês? Gera um benefício que vocês, a partir desse curso, vocês passam a olhar para o projeto de uma forma diferente, seguindo já um conjunto de normas, um conjunto de regras, que na verdade podem gerar mais adiante o benefício de vocês terem uma certificação. Tá? Então, tem um conjunto de valores agregados aqui nessa aula, nesse curso, que eu também penso em gerar para vocês. O que é? Tudo que eu faço aqui, né? A aula gravada, o documento vivo, o quadro do Trello. Tá? Com essas coisas, qual é o valor que eu gero? Organização, uma economia de tempo para vocês, para mim. Então, é bom sempre perguntar qual é o valor que o que eu estou fazendo gera. Porque se você fizer isso, você vai estar sempre pensando na pessoa, na empresa, né? Qual é o serviço que você quer, qual é o valor que você está gerando para aquela empresa. Então, esse conceito de valor, né, ele é fundamental. Então aqui, vindo para o quadro aqui do Trello, né, no sistema de gestão, né, eu vou pegar aqui, aula 8, vamos pegar aqui, já vou pegar a aula 7, trazê-la para cá, né, já que a gente está cumprido aqui com a aula, está cumprindo essa aula agora, né, aula 6, essa aula que foi no dia 10, tá, vou trazer essa aula para cá, ficar ela aqui, né, como concluída, e aí a gente vai aqui para o nosso mapa mental, tá? Então, mapa mental, seguindo o nosso fluxo, sistema para entrega de valor, parte 1 e 2. Parte 1 e 2, só para confirmar aqui a pergunta que a Marcela fez, né? Deixa eu vir aqui, pegando também o guia, né, aqui, Aí aqui o guia que vocês estão vendo aí na tela, né? Capítulo 1, foi o que a gente também viu na aula passada. A gente está aqui nesse capítulo 2. Então, 2.1, 2.2 e 2.3 vai ser tudo nessa primeira parte da aula, na aula 7. Primeira parte não, na aula 7. Na aula 8, a gente vai ver o ambiente de projeto. Ambiente interno, ambiente externo. E a gente vai ver ainda hoje considerações sobre a gestão de produto. Observe que eu falei várias vezes na definição de valor, eu falei sempre de produto. Tá? Produto ou serviço, produto ou serviço. Então, vocês podem pensar, né, quando eu chegar lá eu vou comentar sobre isso, vocês podem pensar no produto como o que transporta o benefício. Tá? O produto transporta o benefício. Então, é como se fosse um meio de transporte do benefício para o cliente. E aí tem a gestão do produto especificamente, que é diferente da gestão do projeto, e que a gente vai ver isso aqui. Tá? Então, voltando lá no mapa, então o que é que a gente tem? As informações nessa seção fornecem um contexto para a entrega de valor. Tá? Sempre, né, vou grifar aqui porque entrega de valor é importante, né? Entrega de valor. Governança, a governança para a entrega de valor, tá?
governança, de alguma forma, a gente pode pensar em gestão, né? As funções de projeto, quais são as funções de projeto. Como eu falei na aula passada, tudo no Guia PMBOK é importante entender a definição. Por quê? Numa eventual prova de certificação, o que é entrega de valor? É o que é entrega de valor para o Guia PMBOK. O que são as funções de projeto? São as funções de projeto para o Guia PMBOK. Então a gente está... esse processo nosso aqui ele é conceitual, né? Mas lembrar sempre que a gente está dentro de um ambiente normativo, né? Uma regra, um conjunto de coisas, ambiente do projeto e gerenciamento de produto, que é o que esse guiazinho da aula aí que eu fiz hoje, né? Esse curso aqui é o mais fácil para mim do ponto de vista de organização do assunto, porque o próprio guia do PMBOK ele já é o caminho que eu vou seguir no curso, então fica muito fácil de tocar esse curso aqui, tá? Então, o que é que a gente tem aqui, né? Projetos existem dentro de um sistema maior, como uma agência governamental, organização ou arranjo contratual, tá? Aqui a gente começa, né, a pensar que projeto, tá? Quando a gente pensa em projeto, por isso que eu gosto muito da visão de projeto que eu tenho da vida, né? Por quê? Porque um projeto é importante para quem? O projeto só é importante para tudo, só para tudo. Por quê? Porque qualquer empresa, tá? Qualquer empresa, ela vive e sobrevive em função dos projetos que estão sendo executados nela, tá? Então, ele colocou aqui, né? Deixa eu escrever alguma coisa aqui. Uma organização governamental, né? Acho que é isso, né? Troquei aqui, organização governamental ou um arranjo contratual. Tá faltando alguma coisa, acho que enfim, comi alguma coisa aí, mas depois eu vejo. Então, o que é? Eu sempre falo de administração como a gestão a administração, a gente pode olhar ela como a administração do CPF, que é tudo relacionado à nossa administração da vida pessoal, e a administração do CNPJ, que é a administração de empresa. Tanto empresas quanto pessoas, na verdade, vivem de projetos. Qual é o objetivo de vida que eu tenho? Eu transformo esse objetivo num projeto e executo esse projeto para atingir o objetivo. Uma empresa vive de projetos, mesmo que ela não faça isso conscientemente, separando tudo em projeto. Por exemplo, vamos criar um produto novo. Vamos, é um projeto. Monta o projeto, começo, meio e fim. Quando é que começa quando que a gente começa a pensar o produto, quando que a gente termina o produto, bota a data, aí tem todo o roadmap, todo o caminho que está dentro de um projeto para eu executar. Então, quando a gente define as coisas como um projeto, fica tudo muito fácil de gerenciar, de controlar, e se a gente define como um projeto e coloca dentro de um arcabouço, né, como é o Guia PMBOK, a coisa vai ser executada de forma mais fluida, né? Mesmo que a gente não siga rigorosamente o que está lá, porque, por exemplo, não faz sentido eu usar as regras do Guia PMBOK para colocar num projeto que é a administração da minha vida, por exemplo. Não faz sentido, mas numa empresa em geral isso pode fazer sentido para projetos maiores até. Não é todo projeto que você vai seguir uma cartilha como essa, mas assim, normalmente, né, tanto mais complexo seja o projeto, grandes empresas usam necessariamente um padrão de projeto, que é o que a gente está vendo, que é esse Guia PMBOK. Então, quando fala organização governamental ou arranjo contratual, né, qualquer empresa, né, para fins de brevidade, este padrão usa o termo organização ao se referir a agências governamentais, empresas e arranjos contratuais. Organizações, agências governamentais, para mim, são empresas também, né? Empresas públicas, empresas privadas, e também, né, arranjos contratuais, vou dar um exemplo aqui de um arranjo contratual, e joint ventures, né, que a gente tem, por exemplo, um arranjo contratual. A Petrobras, por exemplo, muitas empresas de petróleo acabam, para explorar um campo, se cria lá um projeto que normalmente é intitulado GIP, que é o quê?
quem vai explorar aquele campo? É um conjunto de empresas que vai explorar. Então, a Petrobras, a Shell e uma outra empresa de petróleo qualquer podem fazer um consórcio para explorar juntos aquele campo. Então, isso tudo é um projeto extremo. Um projeto desse se torna muitas vezes mais complexo. Por quê? Porque é um projeto que tem 3 executores e 3 beneficiários também do resultado do projeto. Então, tem pessoas na Petrobras, né, pessoas que eu conheço, inclusive, que o trabalho do dia a dia é manter todo mundo de um GIP desse, de um consórcio desse, informado. A gente vai ver hoje ainda fluxo de informação, essas coisas, dentro de projetos, né, que é muito importante. Mas é isso aqui, né? Eu queria passar essa ideia para vocês, né? Que essa criação de valor, a gente pensa no valor, todo projeto gera um valor e todo projeto é executado por um conjunto de entes, né? E dentro dele, né? Dentro de empresas desse tipo. Então, quando vocês pensarem, né? Até mesmo, tipo, aqui dentro da universidade, alguém vai construir um projeto específico, sei lá, um evento que envolve várias partes, né? Então, e para isso vai se fazer um contratinho para que todo mundo cumpra esse contrato no final. Então, se faz o arranjo contratual dentro de um projeto, né, para executar isso no final ter o resultado esperado, certo? Então, é importante ter essa visão de onde se aplica, né? Então, aí a gente passa aí, né, deixa eu passar aqui ligeiramente aqui nesses itens, né? Então, quais os objetivos, né? Quando é que a gente faz, quando é que a gente cria esse tipo de coisa para entrega de valor, né? Criar um novo produto, foi alguns exemplos que eu até já dei aqui. Criar um novo produto, serviço ou resultado que atenda às necessidades do cliente ou usuários finais. Criar contribuições sociais ou ambientais positivas. Melhorar a eficiência, produtividade, eficácia ou capacidade de resposta. Capacitar as mudanças necessárias para facilitar a transição organizacional para um futuro desejado. Tá? Sustentar os benefícios habilitados por programas, projetos ou operações empresariais anteriores. Tá certo? Então, aqui são exemplos, né, de arranjos, na verdade, para que se faz esse tipo de arranjo para criar valor. Quando é que a gente cria depois eu vou falar de programa, portfólio, esse tipo de coisa, mas quando é que a gente um projeto para criar valor? Aí aqui tem algumas situações, né, que quase tudo, na verdade, se encaixa aqui. Tá? Um ponto aqui que eu destaco é esse capacitar as mudanças necessárias para facilitar a transição organizacional para um estado futuro desejado. Então isso tem muito a ver com inovação. Tipo, uma empresa está mudando, né? Tem muitas empresas hoje que têm dentro um setor de gestão de mudança. Gestão de mudança é basicamente gestão da inovação. A gente vai mudar, só que não é assim, não muda da noite para o dia. Tem um projeto para se construir uma mudança. Porque senão você surta todo mundo que está no projeto, você bagunça o projeto. Tem paper disso de inovação, mostrando como é que numa empresa grande você deve implementar uma mudança. Por quê? Porque numa empresa grande, já tradicional, ela está ali com os processos dela toda rodando, pode estar ruim, a ponto de alguém querer mudar. Mas a mudança não é da noite para o dia, porque se você vai trocar o ruim para testar ali com um MVP ou coisa parecida, inovar com o processo andando, você vai acabar sem o bom, que é o estado futuro que você quer ir, e sem o que estava funcionando mal, mas estava funcionando, que é o estado anterior. Então, qualquer mudança que vai se fazer dentro de uma empresa grande, qualquer coisa, você faz uma mudança planejada. Né? E aí isso é um tipo de coisa que ele coloca aí. Componentes, né? Componentes para entrega de valor. Então, os componentes de um sistema de entrega de valor criam entregas usadas para produzir resultados. Tá? Observe que a gente vai sempre falar de entrega, tá certo? Eu tenho usado muito, né? Eu gosto muito desse tipo de linguagem. Inclusive, eu vou botar aqui porque eu prefiro falar em pé olhando para vocês aqui. Inclusive, por exemplo, alunos que eu estou orientando, qualquer coisa, de TCC, pessoas que estão trabalhando comigo em projeto, vocês mesmos, qual é a entrega de vocês para mim? Cada trabalho que eu passo para vocês tem uma entrega. Tá? Então, a partir do momento que a gente
começa a pensar aqui dentro da própria universidade, como o que é que eu estou entregando para os alunos, o que é que os alunos vão me entregar, a gente meio que está produtizando uma coisa que nunca foi olhada como um produto. Então, o que é que eu tenho que entregar para vocês no final? O que é que vocês vão ter no final desse curso? Então, vocês vão ter, além do conhecimento todo e das informações que eu passei aqui, vocês vão ter todas as videoaulas gravadas, vocês vão ter aquele documento vivo com um resumo de cada aula até o final. Então, tem uma série de entregas, né, de pequenas entregas que eu estou fazendo para vocês todo dia. E eu olho para cada coisa dessa como uma entrega. Quando eu vou fazer aquele documento vivo, eu digo, isso aqui é um produto que está indo dentro do meu curso. Estou colocando coisas ali dentro. O que mais? A playlist com todas as aulas gravadas. É uma entrega. O Trello, o quadro de gestão da disciplina do Trello, para mim, é também um pequeno produto que é uma entrega. Então, a gente precisa pensar em entregas, porque quando a gente pensa em entrega de algo, a gente sai da especulação. Não, teve um curso, fiz um curso, o curso foi bom, sim, mas ficou o quê? Eu aprendi. Não, aprendi não. O que é que você recebeu do curso que foi uma entrega efetiva do curso para você? Eu recebi isso, recebi um certificado, recebi isso está com você. Então, quando a gente fala de entrega, a gente está materializando coisas. Quando a gente pensa no contexto de projeto, o que é? Quando esse projeto terminar, quais são as entregas que esse projeto terá feito? Então, se a gente vai pensar sempre, qualquer projeto, a gente pensa sempre nas entregas, aí a gente, para entregar isso, eu preciso fazer o quê? Aí a gente vai voltando para trás e constrói tudo que precisa para entregar aquele produto. Tá? Então, um resultado é o resultado final, a consequência de um processo ou projeto. Tá? Eu sempre gosto de focar, eu sou muito orientado ao resultado. Aí, qualquer pessoa, quando vai me perguntar assim, rapaz, o que é que você acha daquilo? Daquela pessoa, daquela instituição, de qualquer coisa, seja uma empresa, seja uma igreja, seja qualquer coisa. Ao invés de julgar o processo, eu prefiro julgar o resultado. O que é que aquele ambiente está gerando de resultado para a sociedade? Pensar no resultado. Qual é o benefício desse resultado? Então, quando entrega usada para produzir resultado. Tá? Então, entrega e resultado são palavras assim que, tipo, sabe aquelas palavras que não saem da minha cabeça assim? Resultado, entrega, resultado, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso que eu estou fazendo aqui está gerando que resultado? Eu vou sair daqui depois, vou fazer outra coisa, que resultado aquela coisa que eu estou fazendo vai gerar? Então, a partir do momento que eu estou toda hora pensando no resultado que eu estou entregando, com aquela ação que eu estou fazendo, isso facilita muito a construção do próprio resultado. Né? Então, aqui eu vou mostrar aqui uma figura. Né? Existe um sistema de entrega de valor, né, que faz parte do ambiente shared de organização. Eu prefiro mostrar a figura agora, porque com as coisas que eu já falei, eu acho que clareia bastante. As figuras do guia, né, elas são muito boas, muito ilustrativas, né? Evidentemente que vocês devem pegar o guia e estudar essas partes que eu tô colocando, porque eu não vou conseguir cobrir todo o conteúdo do guia. Eventualmente um ou outro detalhe vai me passar, e é por isso que a leitura é importante, né? Então aqui, o sistema para entrega de valor. Aí ele está falando aqui de componentes. Quais são os componentes para entrega de valor, né? Exemplo de um sistema para entrega de valor. Tá. Isso que está aqui é um... Deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar. Consegui, né? Essa figura é depois. Essa aqui primeiro. Pronto, Você constrói. Quando você pensa assim, não, eu tenho que entregar esse valor. Primeira coisa que você pensa, não, o que é que eu quero entregar? Eu quero construir uma empresa que vai ter esses produtos aqui. Tá, mas qual é o valor que essa empresa vai gerar? Então, quando eu faço isso,
eu devo pensar logo qual é o sistema de entrega de valor que eu vou construir para, a partir de algumas operações que eu vou executar, no final eu tenho o resultado. Aqui tem 3 exemplos, tá? Vocês vão pensar, o projeto que vocês querem executar agora, qual é o projeto que eu tenho agora? Eu tenho esse projeto. Quase nenhum projeto é executado sem nenhum subprojeto. Quase sempre tem ou um subprojeto, ou pedaços menores que você não vai nem chamar de subprojeto, vai ser uma ação. Então tem umas nomenclaturas que são muito importantes para quem trabalha com gestão, até para definir, por exemplo, o que é uma tarefa, né? O que é uma atividade. Tarefa, atividade. O que é... Eu estou colocando itens pequenos. Uma tarefa, uma atividade, um conjunto de atividades, né? Normalmente um projeto é o quê? Um número, sei lá, um número infinito de ações que vão ser executadas, mas as ações são o quê? Elas são atividades, elas são tarefas, microtarefas. Então, alguém vai sempre ter que executar coisas. Mas é bom ter esse conceito, né? Eu vim para baixo, eu vim para a microtarefa, atividade, projeto, programa, portfólio. Tá? São níveis diferentes de ação. Eu até dei o exemplo da aula de administração aqui, que eu dei hoje. Por exemplo, naquele quadro do Trello da disciplina, que todas as disciplinas têm aquele quadro. Eu defini que eu vou controlar por ali somente as aulas. O que é que tem de ação ali no curso? Aula. Então, tem lá aula 1, aula 2, aula 3. Ora, para cada aula, eu tenho um processo que eu realizo várias tarefas dentro de um processo de uma aula. Essas tarefas estão no Trello? Não, porque para mim é uma microtarefa. Certo? Então, eu penso na estrutura do curso como aula. Módulo, aulas. No tempo, eu penso que hoje é o primeiro mês, hoje termina o primeiro mês. Então, eu tenho isso tudo encaixotadinho assim na minha cabeça, né? Mas, voltando para tarefa, atividade, programa, portfólio, o que é que eu vou gerenciar? O que é que vai estar cadastrado no sistema de gestão, seja Trello, Asana, Project? O que é? É a primeira dúvida que todo mundo tem. E isso faz a pessoa desistir de controlar. Tipo, imagine que eu fosse fazer um quadro do Trello, ou qualquer outra coisa de gestão de projeto, tipo, comecei a aula, vou editar o vídeo, depois eu vou fazer a transcrição, depois eu vou levar para o ChatGPT, depois eu vou pegar, copiar e colar e levar para o documento vivo, depois eu vou entrar no SIGA-A, depois eu vou pegar e vou escrever uma mensagem, vou colocar no grupo do Telegram dos alunos. Depois eu vou no sistema acadêmico e pego a mensagem do Trello, transformo numa notícia e boto no sistema acadêmico. Veja que tem uma série de subatividades em cada aula que não estão gerenciadas no meu quadro do Trello. E por que você não gerenciou? Porque está tudo na minha cabeça. Se aparecer outra pessoa para desenvolver essa aula comigo, para me ajudar, no primeiro mês vai me atrapalhar. Depois ela vai me ajudar. Por quê? Porque a partir daí eu vou ter que controlar esses processinhos que eu disse que eu não controlo. Se tem uma pessoa que vai fazer tudo para mim, não sou eu vou ter que pegar e registrar tudinho no quadro de gestão, marcar na carinha da pessoa, ó, isso aqui, Marcela. Aí eu termino, Marcela vai fazer isso aqui. Então ela pega e ela vai fazer a microatividade dentro de uma atividade maior. Para mim, essa é uma das coisas que faz com que as pessoas não tenham constância na gestão, no uso de agenda, no uso do quadro de Trello, de Asana. Por quê? Fui no banheiro, vou no banheiro, ou vou tomar um cafezinho com o fulaninho. Tipo assim, quando você tenta controlar demais o dia, quando você tenta controlar demais a ação,
você não vai ter perna para fazer aquele microcontrole. Aí o que a pessoa faz quando não tem perna? Desiste. Aí fica sem controlar nada. Não é melhor eu controlar só a aula? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, pelo menos eu tenho controle da aula. Então, quando a gente vai decidir gerir alguma coisa, a gente tem que dizer até que ponto, até que nível eu devo descer na atividade, na microatividade. Mas enfim, eu saí um pouquinho, né, porque eu acho que isso é importante, mas assim, eu posso ter tipo, um portfólio, veja, para o guia do PMBOK, projetos aqui nesse contexto, não é a unidade mínima porque tem as operações. Tem as operações que são feitas e que vão gerar um resultado. Mas quando você caracteriza, por exemplo, portfólio programa 1, aí no programa 1 tem um conjunto de projetos. No programa 2 tem outro conjunto de projetos. Tá? Eu tenho, por exemplo, eu posso... Isso não é dividido assim nos meus projetos Petrobras. Mas eu tenho o quê? Mas eu tenho isso. Eu tenho um portfólio na minha cabeça que são os projetos que eu coordeno. Inclusive, o grupo nosso do WhatsApp é o quê? Podia ser portfólio Eduardo Seton, em vez de ser projetos. É um portfólio. Todo mundo que está ali faz parte de quê? Do portfólio de projetos que eu coordeno. Aí tem, ali dentro também não está dividido assim, mas na minha cabeça está. Porque tem um programa que tem 3 projetos. Por exemplo, se a gente pensar o SubWeb, que é uma plataforma digital, para quem não acompanha isso no dia a dia, eu tenho que construir uma plataforma digital. Para construir essa plataforma digital tem vários projetos. Dentro de um arcabouço um pouquinho maior, que está dentro de um portfólio, tipo da Petrobras, por exemplo, de transformação digital, ou meu, como coordenador de projeto. Então, portfólio, programa, projeto. Eu vou pedir aqui, né, vou usar aqui o ChatGPT, porque no guia tem poucos exemplos, né? Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu, não sei se eu chutei aqui o cabo, acho que não. Bom, a rede caiu mesmo. A aula no instante passa. Voltando aqui no guia. Sim, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Ó, deixa eu voltar lá no mapa, até para controlar um pouco do tempo aqui da aula, né? Voltar para cá. Ó. Existem vários componentes como portfólio, programa, projetos, produtos e operações que podem ser usados individualmente e coletivamente para criar valor. Trabalhando junto, esses componentes compõem um sistema para entrega de valor que está alinhado com a estratégia da organização. A figura 2.1 mostra um exemplo de sistema de entrega de valor que possui 2 portfólios compostos por programas e projetos. Também mostra um programa independente com projetos e projetos independentes não associados aos portfólios ou programas. Qualquer um dos programas poderiam incluir produtos. Operações podem apoiar diretamente e influenciar portfólios, programas e projetos, bem como outras funções empresariais, como folha de pagamento, gerenciamento de cadeia de suprimento e assim por diante. Tá? Então isso aqui é bem interessante. Eu vou fazer aqui o seguinte, ó, ele colocou, eu vou voltar na figura, porque ele toca no texto aqui numa parte bem que é interessante, que eu deixei passar aqui. Tá? Ó. Observe que ele dá um exemplo, essa figura é uma figura que envolve um sistema para entrega de valor. A depender da complexidade do valor que eu quero entregar, tá, eu vou ter que criar um portfólio, né, deixa eu voltar, deixa eu pegar aqui. Eu vou pedir para ele dar um exemplo. Tá? Vou pedir para ele dar um exemplo aqui, cadê? Ó. Então, observe que tem, para entregar um valor, eu posso montar tipo um ecossistema com portfólios,
programas dentro do portfólio, projetos dentro do programas, mas acontece muito, isso é muito comum em projetos, em empresas, você ter projetos que são soltos. Você tenta encaixar ele em algum portfólio, não acha, porque ele é transversal. Ele é alguma coisa de apoio à entrega de valor principal. Mas, de qualquer maneira, é um projeto. É o que ele coloca no guia, né? Tipo assim, tem uma parte que pode ser a folha de pagamento, pode ser um projeto, pode existir dentro da entrega de valor toda, um projeto que seja a folha de pagamento do projeto. Ah, aquilo ali, por que aquilo não está no portfólio A e no B? Porque é como se fosse um projeto que precisa existir, mas ele não se encaixa ali na parte, nesse lado dos portfólios, tá? Então, por isso que ele colocou aqui um exemplo de um programa com projetos e de projetos soltos, que tem em qualquer empresa. Em qualquer empresa tem projetinhos soltos que não estão em lugar nenhum, tem projetos que estão dentro de programas principais, tem essa lógica, essa organização, né, toda, ela é muito importante, porque tipo, eu não trato isso na disciplina de administração, pouca gente trata disso. A gente está falando num nível muito mais alto de gestão. Eu não estou falando aqui de controle de tarefa no Trello, 5W2H, não é isso. É a concepção estratégica de um projeto para você entregar valor pensando em como você vai organizar isso tudo aqui. E será que cada item desse realmente é necessário para essa entrega de valor principal? Então, não é simples a atividade, né? É importante que vocês tenham clareza de que eu estou explicando um processo que para projetos muito complexos isso não é simples. Depende muito da complexidade do projeto. Eu vou aqui para o ChatGPT para a gente... Ainda vou entrar em funções de projeto, tem pouquinho tempo só dessa aula, mas vamos lá. Acho que essa parte que eu vou fazer agora é muito útil. Ó, o guia PMBOK, veja que quanto mais específico eu for, melhor, né? O guia PMBOK, em seu capítulo 2, fala sobre sistemas para entrega de valor. Dentro desse capítulo, ele fala de programas, portfólio, programas, projetos. Dê um exemplo de um sistema de um grande, eu vou colocar um grande para dar de um grande sistema de entrega de valor de uma empresa do setor imobiliário. Crie esse sistema de entrega de valor utilizando as bases do guia PMBOK, deixando claro o que é cada um dos seus componentes. Olha, eu sempre falo isso. Tipo, tanto mais a pessoa sabe ou estuda, mais vai andar para frente com o ChatGPT, com inteligência artificial. Olha, esse negócio de não estudo, não. Cara, quem não estuda tá ferrado mesmo. Agora parece que tá pior ainda, porque veja a pergunta que eu fiz. Qualquer um faz essa pergunta? Não. Por quê? Tem que conhecer o guia PMBOK, tem que saber o que é que está dito no sistema de entrega de valor. E o exemplo que eu estou pedindo é um exemplo que, por exemplo, não tem no guia, porque o guia não é um guia de exemplo. Então, aí eu coloquei aqui setor imobiliário, porque tem uma relação aqui com construção civil,
Mas cada um de vocês, ou dependendo do projeto, pode fazer a mesma coisa, pensando no tipo de projeto, no tipo de valor que o que você está pensando em entregar. Tá? Então, ele está pensando aqui, porque na verdade essa versão é paga, né? Eu estou usando o O1 ali, que é um motorzinho mais avançado. Então, mesmo que vocês não tenham o ChatGPT pago, eu copio e colo o resultado que está aqui lá no documento vivo e vocês têm acesso a isso. Normal, tá? Então, ó, ele está dizendo aqui, ó, pensando em caso, olha só, pensando em caso, organizando os conceitos, desenvolvendo a estratégia. Ele está fazendo cada passo, ele olhou para a minha pergunta, desenvolveu o roadmap que ele precisa seguir até dar a resposta final para mim. Tá? Isso aqui também, isso que eu faço nas aulas também, quando você pensa no benefício que essa matéria está gerando para vocês. Por exemplo, eu uso o IA de um jeito diferente. Vocês estão aqui aprendendo como usar também o ChatGPT. Né? Aí aqui tem, ó, visão geral, empresa, exemplo, imobiliária ABC, ele deu um nome qualquer. Missão, desenvolver, comercializar e gerir empreendimentos imobiliários que gerem alta satisfação do cliente e retorno sustentável para o acionista. Visão, ser referência em desenvolvimento urbano e inovação no setor imobiliário, contribuindo para cidades mais sustentáveis e integradas. Para atingir esses objetivos, a empresa organiza o seu sistema de entrega de valor em torno de um portfólio estratégico de negócios imobiliários, subdividido em programas e projetos, além de operações de suporte contínuo. Tá? Perceba, as operações de suporte contínuo são as operações, aquela parte que está do lado, né, de programas e pequenos projetos que vão estar nessa operação de suporte contínuo. Aí está colocando aqui, ó, portfólio estratégico de negócios imobiliários. Ó. O portfólio é um conjunto de todos os programas, projetos e operações relacionadas às principais iniciativas estratégicas da imobiliária ABC. Ele visa alinhar investimento e recursos aos objetivos do negócio. Aí aqui tem objetivo, escopo e governança do portfólio. Dentro deste portfólio, há 4 grandes programas exemplificativos. Programa de Desenvolvimento de Empreendimentos Residenciais. Programa de Empreendimentos Comerciais e Corporativos. Programa de Inovação e Transformação Digital. Programa de Marketing, Vendas e Relacionamento. Tá? Observe que está criado um portfólio. Observe que o portfólio tem um objetivo, tem um escopo e tem governança de portfólio. Eu sempre falo, tudo na vida tem um objetivo. É a minha aula de administração. Objetivo. Se eu tenho um portfólio, o portfólio tem um objetivo. Tem uma governança, tem um escopo. Quase tudo que tem que ter num projeto tem no portfólio. Então por quê? Porque é gestão, governança. Só que a gente vai fazer gestão e governança de coisas maiores e de coisas menores. O presidente da República, por exemplo, é o sistema de governança do Brasil, que ele é o executivo, do executivo. Né? Então tem o legislativo, o executivo e o judiciário. Esse sistema é o sistema de entrega de valor para o país. E aí tem aí programas, projetos, portfólios aí, cada um pode definir de um jeito. Eu fui num nível bem mais alto agora, mas voltando para cá, observe que para garantir que todos os recursos financeiros, humanos e tecnológicos sejam aplicados de forma coerente com a estratégia organizacional e maximizem o retorno sobre o investimento. Qual é o escopo desse portfólio? Abrange todos os empreendimentos residenciais, comerciais, projeto de inovação e programa de marketing e venda e relacionamento com o cliente. Ou seja, ele definiu o portfólio e ele definiu o objetivo e definiu também qual é o escopo. É importantíssimo você definir o escopo, por quê? A pessoa vai perguntar, o que é que está dentro do meu escopo? Se você for contratado por uma empresa do setor imobiliário, e diga assim, Leonardo, você vai cuidar do portfólio A. Aí você vai perguntar, portfólio A, qual o objetivo? Qual é o escopo? Para saber dentro o que é que está no escopo do seu trabalho, já que você é o cara que vai fazer a governança desse portfólio. Né? Então, a governança do portfólio, um comitê executivo
avalia a priorização, desempenho e a realocação de recursos entre programas e projetos. Porque eu tenho um recurso X, que é o portfólio, só tem aquilo ali, e tem um dos programas está demandando mais recursos do que o outro. Gestão dos recursos. Gestão dos recursos, que é essa parte que está aqui embaixo. Que é isso que está aqui. Perceba que é exatamente o que a gente faz um pouco no projeto Petrobras, é o quê? Tem um conjunto de projetos, um precisa de uma coisa agora, um precisa, a gente vai, remaneja, realoca de um para o outro. É um processo interno dentro do projeto. Você tem que entregar aquele valor, mas tem um monte de coisa de suporte ali que a gente tem que fazer. E quando você organiza dessa forma, perceba que você está organizando toda a empresa. A empresa tem os portfólios, o dinheiro vai ter que ser dividido todo naquelas caixinhas ali, não tem dinheiro solto. Dinheiro para executar o orçamento da empresa dentro desses programas todos aí. Aí aqui tem, ó, programas, agrupamento de projetos e subprogramas, programa de desenvolvimento de empreendimentos residenciais, aí ó, exemplo de projetos dentro deste programa. Tá? Então, ó, tem um programa de desenvolvimento de empreendimentos residenciais. Aí o que é que os empreendimentos podem ser? Residenciais, comerciais, eu posso criar, tipo, sei lá, outros tipos de empreendimento. Mas aqui o que é que ele está dizendo? Ó? Projeto condomínio Vista da Praia. Projeto residencial Morada do Sol. Então, ele está dividindo todas as entregas, né, que envolvem projetos residenciais, ele está dividindo em projetos específicos. Aquilo ali ele vai tratar como projeto. Veja que é dentro da perspectiva maior, da estratégia. Né? Por quê? Para construir um projeto, o projeto condomínio Vista da Praia, vamos pegar esse exemplo. Construir um condomínio de médio a alto padrão, com foco em tecnologia sustentável em uma área próxima ao litoral. Observe que é um condomínio. Quantos projetos de engenharia a gente precisa fazer um condomínio? Vários. Então, ele está terminando aqui, nesse nível do sistema de entrega de valor, no projeto Condomínio Bela Vista. Mas lá dentro do projeto Condomínio Bela Vista, quem for o gerente desse projeto vai ter que gerenciar vários projetos lá dentro. É por isso que, assim, o valor dessa disciplina, né, de você entender e aprender práticas de gestão de projeto, porque aonde você se meter para trabalhar, vai executar projeto. Aonde se meter. Dentro desse contexto que está aqui. Né? Eu fui feliz até no exemplo que eu peguei aqui, porque fica fácil, né? Todo mundo aqui é de civil? Né? Então eu poderia ter feito o mesmo exemplo aqui para petróleo, né? Mesmo exemplo. Dentro de uma empresa de petróleo, o que é que pode ser construído? Como é que a gente pode montar um sistema de entrega de valor para esse projeto? E vocês podem fazer outro, pegar o negócio de vocês, alguma ideia, alguma coisa, e repetir a pergunta e estudar um sistema de entrega de valor dentro disso, né? Aqui, vou pegar mais um exemplo só para terminar essa parte. Programa de inovação e transformação digital. Aí tem aqui, objetivo e escopo. Aí tem, ó, exemplos de projetos dentro do programa. Projeto de implantação do CRM imobiliário. Projeto de plataforma de tour virtual. Então, aí veja que cada coisa tem objetivo, escopo e valor entregue. A gente está falando de sistema de entrega de valor. Sistema de entrega de valor, todos os programas, todos os projetos têm que entregar algum valor que, somados os valores, vai gerar a entrega do valor principal. Operações contínuas, enfim, eu acho que aqui eu já passei a ideia, né? A ideia, depois eu passo isso aqui para vocês. A ideia foi passada, que tem aqui, ó, sistema de entrega de valor. Eu vou fechar a aula aqui com esse item, é um item muito importante, mas é uma das coisas que mais gera confusão, tá? Em projeto, gestão. Eu não sei se vocês lembram que eu falei na primeira aula, ó. Gestão é muito comunicação, porque programa, portfólio, projeto, não rola sem gente, ainda, né? Enquanto a IA não está trabalhando sozinho. Tem que ter gente, sempre. E quando tem gente, tem comunicação. Aí essa comunicação está ficando cada vez mais complicada. Por quê? É online, é offline. Se for online, tem o Teams, tem o Telegram, tem o WhatsApp, tem uma infinidade de ferramentas. E aí está todo mundo dentro de um projeto, trabalhando no mesmo projeto. Aí está lá o Leonardo falando com o Fábio no WhatsApp uma informação fundamental do projeto que ninguém está sabendo que eles estão conversando.
O que é isso? O fluxo de informação. Muitas vezes a gente é pego em desalinho de comunicação. Por quê? Uma determinada informação não foi passada dentro do processo certo. Aí, de repente, eu chego lá e pergunto, o cliente chega e pede uma coisa para os dois, que eu tenho que saber, que sou o gestor, o coordenador. Aí eles dois conversam entre si e falam com a equipe. Aí a pessoa vem falar comigo. Me cobrar aquilo. Vocês estão entendendo a complexidade de uma comunicação dentro do projeto? Ah, não, eu não estou sabendo. Como você não está sabendo? Você é o coordenador do projeto. Você falou no WhatsApp. Meia-noite com uma pessoa do meu projeto que é por 7 horas da manhã, sabe? Então, sistemas de informação, fluxo de comunicação, botam o projeto a perder. Por quê? Porque esse fluxo de informação é importante. Em casa mesmo, a comunicação é difícil. Imagina uma casa com 5 pessoas. Você está o tempo todo comunicando todo mundo que está fazendo? Não está. Não dá, é muito difícil. Então você tem que dar uma atenção especial ao fluxo da informação, tanto é que no guia do PMBOK tem um capítulo só para isso. Né? E aí tem uma figura. O sistema de entrega de valor funciona de forma mais eficaz quando informações e feedbacks são compartilhados consistentemente entre todos os componentes, mantendo o sistema alinhado com a estratégia de sintonia. Eu não vou ler isso tudo porque tem uma figura melhor para terminar a aula aqui. Tá? E eu vou pedir mais um exemplo para ele. Né? Ó isso aqui, essa figura. Aqui tem a mesma coisa, só que aqui está falando de ambiente externo e interno, não é isso que eu quero, isso é a próxima aula. Deixa eu voltar aqui, eu não sei se... Acho que está... Oi? 2.3, é? Essa parte aqui, é essa aqui. Tá? Observe a importância dessa figura. Todas as figuras são muito importantes e as figuras do guia são muito boas. Ó. Exemplo de fluxo de informação. Aí eu tenho aqui o líder principal, sênior do projeto, e aqui eu tenho as operações que estão acontecendo no dia a dia. Nos projetos que eu coordeno, está todo mundo agora nas operações. Em algum momento eu vou ter que saber o que é que está se passando. Né? Eu posso estar agora numa operação do projeto que não posso. Então, observe que tem coisas acontecendo e tem 4 níveis aqui diferentes. Então, o líder passa a estratégia para o gerente aqui do portfólio, que tem que ficar trazendo informações de performance do todo para ele. É o detalhe? Não. São informações de performance. Está indo, não está indo, vai faltar dinheiro, não vai. Então, tudo que tem relação com estratégia. Aí embaixo do portfólio tem programa e projeto. O gerente aqui, o que é que ele tem que saber? Tem que comunicar quais são as saídas esperadas, quais são os benefícios e qual é o valor de cada projeto. E ele tem que, quem está aqui tem que voltar o quê? Performance, informações de performance e progresso do projeto. Para esse cara aqui, para ele vir com a informação para cá. Programas e projetos, o que é que você tem que colocar aqui? Entregáveis, eu tenho que comunicar quais são os entregáveis da operação. Né? E informações importantes para a manutenção da operação. A operação não pode parar. O que é que a operação entrega? O que é que eu estou desejando? Veja que muitas vezes para o operador, ele não está sabendo qual é o valor final que ele está entregando, porque ele está na operação gerando a tampa de alguma coisa. Então observe que a informação aqui é estratégia, daqui para cá são saídas e benefícios e valor gerado, mas quando você vai para a operação, não precisa explicar qual é o valor do sistema todo, porque senão perde o foco. Né? Então, aí aqui tem esse fluxo que é um exemplo de um fluxo de informação. Eu vou colocar aqui, para finalizar essa parte essa aula, né? Mesmo que eu não vou explicar os detalhes por causa do tempo, eu vou pedir aqui, ó, no guia, não sei se ele vai entender isso, mas eu não vou passar a figura para ele também. No guia, tem uma figura
2.3, intitulada fluxo. Como é o nome da figura? Fluxo da informação. Exemplo, intitulada exemplo de fluxo de informação dentro do sistema de entrega de valor. Para este exemplo da empresa imobiliária ABC, crie um case de fluxo de informação compatível com a figura do guia. Foi o que eu pedi para ele fazer. Pedi para ele olhar para a figura, já tinha criado o sistema de entrega de valor todo. Aí agora eu pedi para ele fazer o quê? Nesse projetão aqui, como é que seria um fluxo de informação desejável de acordo com aquela figura? Aí ele está criando. A seguir apresenta um caso de fluxo de informação para a empresa imobiliária ABC inspirado na figura 3 do guia PMBOK. Ambiente externo, ambiente interno. Olha lá. Mercado imobiliário. Quais são as informações importantes? Demanda por residência, demanda por comerciais corporativos, regulamentação e política pública, tecnologia e inovação. Stakeholders, clientes, compradores, locatários, investidores, fornecedores e parceiros, enfim. Então, ele está criando aqui, como a informação flui dentro da empresa. Relatório de mercado, pesquisa setorial, interações diretas, reuniões, eventos e plataformas digitais. Dados coletados servem de insumo para definição e ajuste da estratégia e planejamento do portfólio. Planejamento e governança do portfólio. Observe que aqui, ele vai começar agora, avaliação estratégica, priorização de programas e projetos e governança. Como a informação flui? O comitê executivo recebe inputs do ambiente externo e interno, discute com gestores de programas e projetos, delibera prioridades e encaminha decisões e diretrizes para cada programa. Os programas, coordenação e ajuste de projeto. Eu não vou ler tudo aqui. Como a informação flui? Os gerentes de programas, observe que tem gerente de portfólio, gerente de projeto, gerente de programa, fazem reuniões periódicas com gerentes de projeto, analisam relatórios de status, problemas, mudanças solicitadas e reportam panorama consolidado ao comitê de portfólio. Observe que tem um comitê de portfólio, um comitê de programas, existe uma governança organizada, tá? Para poder a coisa acontecer. Projeto, execução, monitoramento e feedback. Exemplo de projeto e fluxo de informação. Aí ele está colocando aqui, aquele projeto lá do condomínio Vista da Praia, programa residencial. Entrada e saída. O que é que deve entrar, o que é que deve sair dentro do programa. Então, projeto corporate tal é Skyline. Tem aqui, entrada e saída, fluxo de informação. Então, como a informação flui? Os gerentes de projeto coletam dados, qualidade, riscos e resultados parciais. Esses dados são consolidados em relatório de status e dashboard enviados ao gerente de programa, que sintetizam e repassam a informação ao comitê de portfólio, operações contínuas, enfim. Eu não vou fazer isso tudo aqui, mas tem aí uma visão, o próprio ChatGPT deu uma visão consolidada para a gente, do fluxo de informação. Aqui, ambiente externo, partes interessadas, governança, programa, projeto, operação contínua, retroalimentação e novo ciclo. Certo? Consegui cumprir aí com a aula 7. Daqui a pouco a gente volta para o sistema de entrega de valor, parte 2. Alguém tem alguma pergunta aqui para fazer um comentário? Então, esticar as pernas um pouquinho e daqui a 5 minutos começar a aula.